nosso primeiro tema são os meios de comunicação de massa. A gente está se falando por um meio de comunicação de massa, a internet. Mas vocês já imaginaram o longo período que nós tivemos que percorrer até chegar a isso? Aliás, uma pergunta que eu sempre coloco. Eu pergunto aqui para vocês. Um pesquisador, um intelectual, para ele ser... Que palavra que eu uso, hein, gente? Para ele ser brilhante, para ele ser reconhecido, quantos livros ele tem que ter publicado, na opinião de vocês? Ele tem que ter um livro, ele tem que ter dois, ele tem que ter três, ele tem que ter 10, ele tem que ter 30, ele tem que ter 40. Quantos livros, gente? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Quantos vocês acham? Não, vamos lá. Acho que deu ruim Prof, aqui. eu acho, Manda lá, posso Márcio. falar? Eu acho assim, que se a pessoa já fez o primeiro livro com, assim, com a qualidade, com a pesquisa, com todo um trabalho, uma dedicação, eu acho que já no primeiro ela já tem o seu destaque, na minha opinião. Eu vejo assim, eu penso o conteúdo desse material, de toda essa escrita, de toda essa pesquisa. Eu acho que já no primeiro, no meu ponto de vista, ela já tem o seu grande destaque, porque daí, isso daí vai desencadear, né, os demais livros. Essa é a minha opinião. Um livro basta. Um livro. Eu concordo com a Márcia. Que os tempos mudaram muito, sabe? Nós estamos numa época super competitiva em relação a tudo, inclusive a isso, né? Os livros, as publicações deixaram de ser avaliados do ponto de vista qualitativo para se transformar em número, quantitativo. Quando, por exemplo, o MEC, ele vem aqui na Uniandrade, ele quer saber o quê? A quantidade de publicações de cada professor. E, geralmente, aí os cursos põem lá o professor Thiago, que tem bastante e tal, mas agora vamos parar para pensar um pouco. Vamos voltar para o passado. As grandes figuras do passado. Platão, por exemplo, que é assunto até os dias atuais. Quantos livros, né, tinha Platão? Tinha um livro, chamado A República, que, aliás, é um livro que ninguém entende, onde ele estava tirando sarro, né, do que era democracia. Ele chamava democracia de uma espécie de uma teatrocracia, onde todos estavam interpretando. Charles Darwin se destacou apenas com um livro, né, A Origem das Espécies. Teve outros livros depois, mas um ponto a produção de informação, ela se tornou mais fácil hoje, e a disseminação. Enfim, o que levou ao sentido qualitativo a ser solapado pela lógica quantitativa. Hoje, alguém só é reconhecido depois de, sei lá, 20, sei lá quantos livros, e mesmo assim, esse reconhecimento se dá muito aquém. Então, eu vou passar alguns dados históricos. Quer dizer, antes disso, só deixa eu dar um toque referente a essa semana. No nosso sistema, no nosso AVA, eu deixei um slide referente à aula de hoje, e tem também uma videoaula que eu já gravei sobre esse tema, uma videoaula onde eu resumo a aula de hoje em mais ou menos uns 14 minutos. Acho que pode ajudar bastante, tá legal? Então, vamos dar uma olhada para o imenso percurso histórico que a gente teve que perseguir. Primeiro, eu disse que Platão tinha um único livro. Agora, aonde que ele escreveu esse livro? Em couro, gente. Em couro, né? Antes do papel, o livro ele tinha que ser escrito em couro, em algum tipo de fibra de tecido, ou ainda talhado em pedra ou madeira, né? Quando, por exemplo, aparece os 10 mandamentos, como Deus mandou isso para a Terra? Na forma de
pedra, né? Imagina você escrever vários livros de pedra, muito difícil. Então, a tecnologia, no que a gente entende como disseminação de informação, ela começa a evoluir de maneira significativa no ano 100 antes de Cristo, na China, com a invenção do papel. Agora, inventar o papel não quer dizer que vai ter livros, né? Porque você precisa escrever eles manualmente. E isso se deu por mais ou menos 1000 anos. Até o ano 1000, todos os livros que existiram na face da Terra foram escritos e copiados no papel. A Igreja Católica, por exemplo, durante mais de 1000 anos, teve setores inteiros voltados a redigir Bíblias. As Bíblias eram escritas uma a uma. Você já imagina, gente, escrever uma Bíblia inteira na mão, na hand, né? Muito difícil. No ano 1000, depois de Cristo, na China, inventaram o molde de argila. O que é um molde de argila? Então, por exemplo, uma folha dessa, inteira, você fazia como se fosse um carimbo, sabe? E você, ia lá e carimbava na folha, aí você já não precisava estar escrevendo tudo. Mas o que acontecia com esse carimbo, que era de argila? Ele gastava. Então, na terceira vez que você colocava, aquilo já desfigurava e você tinha que fazer um molde novo. Olha como demorou, né? Agora, em 1400, na Coreia, se inventa o primeiro molde de metal. Aqui você tem um carimbo, onde você pode carimbar as folhas inteiras com texto, e o carimbo ele não se deteriora, porque ele é de metal. E, finalmente, em 1450, se inventa a impressora de Gutenberg, na Alemanha. E a impressora de Gutenberg foi utilizada para publicar um livro em específico, em massa, que é, até hoje, o livro mais vendido do planeta. Eu já tinha prometido um guarda-chuvinha para vocês, mas agora eu dou 2 guarda-chuvinhas para quem acertar. Qual foi o livro publicado em 1550? Na verdade, ele já era mais antigo do que isso, mas que foi impresso em 1550 e foi o primeiro livro de publicação de massa e é o livro atualmente mais vendido no planeta. Qual é esse livro, gente? A Bíblia? A Bíblia, muito bem, André. Olha, já tem 2 guarda-chuvinhas, hein? Que beleza, hein? Que delícia. Já dá para fazer um banquete. A Bíblia, né? Enfim, e muita coisa aconteceu depois disso, até nós chegarmos aos dias atuais, mas isso aqui fica a águas passadas. Então, até 1450, se você queria ler um livro, se você queria, você tinha que copiar o livro, entende? Você vai na casa do colega e copia. A gente só começa a falar de imprensa de massa de 1450 em diante. No século XVII começam a surgir os primeiros jornais escritos, e do século XIX em diante, a tecnologia dá margem a outras coisas, como, por exemplo, o rádio, a TV, o cinema. Aliás, o cinema, é interessante dizer que ele foi inventado pelos irmãos Lumière e que acharam aquilo uma bobagem. Eles falaram, cara, quem vai gastar dinheiro assistindo um lixo desse, né? E Thomas Edison comprou a patente na época. Aliás, ele comprava a patente de todas as coisas possíveis, enfim, e se tornou riquíssimo por conta disso. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Então, a gente pode dizer que o movimento de disseminação dos meios de comunicação de massa, eles se iniciam de 1500 para frente. Ó, gente, eu fiz aqui um slidezinho, e o primeiro ponto, nós podemos dividir essa disseminação histórica em 3 pontos. O primeiro ponto é a reforma protestante de Martim Lutero. Eu não sei se vocês conhecem a história de Martim Lutero, mas o que estava acontecendo na época? Basicamente, a Igreja Católica estava enganando as pessoas. Por quê? Porque, primeiro, ninguém tinha uma Bíblia, ok? Segundo, as pessoas não sabiam ler. Então, o que a Igreja fazia?
ela vendia indulgência. O que é uma indulgência? É uma espécie de um pecado pré-pago. Então, suponho que sei lá, eu queira matar um vizinho e roubar alguém. Eu ia lá, conversava com o padre e ele fechava um determinado valor para mim. Ele fala, isso aí vai custar 5.000 reais. E ele me dava um certificado e esse certificado dava acesso ao céu. E todas essas coisas os padres católicos diziam para as pessoas: está na Bíblia, está escrito, está na Bíblia. Aliás, eu conheço uma pessoa, um arqueólogo bíblico, que ele pesquisou a venda da Igreja Católica de madeiras. A Igreja Católica vendia pedaços de madeira dizendo que eram da cruz de Cristo. Segundo esse colega, se nós juntarmos todos esses pedaços de madeira que a igreja vendeu, dava para construir mais ou menos dois pares de torres gêmeas, tal qual aquelas que foram destruídas em 11 de setembro. Ou seja, a igreja estava mentindo para as pessoas. Essa que era a verdade. E Martim Lutero, ele era um revolucionário. Ele não gostava disso. Ele era muito temente a Deus, mas um crítico ferrenho desse tipo de prática. E ele promulgava o seguinte: as pessoas têm que saber ler e as pessoas têm que ter a própria Bíblia para que elas conheçam a verdade e sigam a religião por elas mesmas, né? Não por um terceiro, né, que utiliza da sua posição para enganar as pessoas. Então, aqui, o Martinho Lutero ele vai iniciar um movimento de alfabetização coletiva das pessoas pela Europa inteira, e depois que já estava inventada a impressora de Gutenberg, ele incentiva a doação de Bíblia para o maior número de pessoas possível. Mas o objetivo aqui era muito bem claro, era libertar as pessoas de alguma forma dessas correntes da ignorância que prendiam elas, né, na mão desses padres, na mão desses sacerdotes que utilizavam aí ao seu próprio gosto, né? Utilizavam o fato das pessoas não saberem ler e não terem um texto como uma armadilha para elas. Então, esse foi o primeiro impulso ao longo da história do que a gente entende como mídia, né? Começa com a Bíblia e começa com, na verdade, a reforma protestante, e que vai pedir basicamente para as pessoas serem alfabetizadas e cada um ter a sua própria Bíblia. O segundo ponto, aqui o sistema comeu a minha imagem, o segundo ponto são as revoluções democráticas. Então, o que acontece ao longo da história? Feudalismo acaba dando origem ao renascimento das cidades, corporações de ofício, blá, 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 mas ainda aqui os reis, a monarquia mandava muito. E chega um determinado momento que o movimento democrático cresce muito, nesse caso, na França, e a Revolução Francesa, o que nós chamamos de queda da Bastilha, na verdade, as pessoas invadem as residências da monarquia e matam todas as pessoas. Então, a partir daqui, se cria o que nós chamamos de governo democrático. Mas para todo mundo participar, não dá para ser como era na Grécia Antiga, você juntar todo mundo numa praça para trocar ideia, porque é muita gente. Então, aqui se cria a necessidade de um meio para disseminar as informações de uma forma mais significativa. E aqui surgem os primeiros jornais. Aliás, deixa eu pegar aqui na minha colinha. O primeiro jornal... Peraí. Aqui, ó. O primeiro jornal do mundo, ele vai surgir... ele é em 1702, é o Daily Courant, em Londres, e depois, em 1833, ou seja, mais de 100 anos depois, surge o New York Sun, nos Estados Unidos, que é o primeiro jornal que sai todos os dias. Então, aqui, percebam que é duas coisas, tanto os acontecimentos
históricos do período, como também a tecnologia em sentido estricto, né? Que tomados em conjunto denotam aquilo que nós já vimos, que as culturas humanas, elas são dinâmicas e integradas, né? Elas estão sempre em mudança e uma mudança leva a outra mudança. Então, só retomando, primeiro impulso da mídia, reforma protestante. Basicamente, alfabetizar as pessoas e disseminar Bíblia para o maior número de pessoas possível. Segundo, revoluções democráticas, que criam a necessidade de um meio de disseminação de informação em nível massivo. E aqui surgem os jornais, jornal de papel, jornal impresso, né? E o terceiro grande impulso da grande mídia é a industrialização, né? Sobretudo do século XIX em diante, que acelerou os avanços tecnológicos. Aqui, nós temos aqui no final do século XIX, a invenção do telefone, do rádio, do cinema, enfim, e isso vai se aprimorando ao longo do século XX. Então, aqui em suma, para nós fecharmos, os 3 fatores históricos que levaram à disseminação da grande mídia: a reforma protestante, os movimentos democráticos e a industrialização. Ok? Bom, se está tudo bem até aqui, vamos seguir. E hoje nós vamos falar de 4 grandes teorias que são empregadas para explicar os meios de comunicação de massa e o efeito deles na sociedade. A primeira que nós vamos falar é o funcionalismo, a segunda corrente é a interpretativa, a terceira corrente é a corrente feminista e, por fim, vamos falar da teoria do conflito. Então, deixa eu seguir aqui. Então, a primeira teoria, a teoria funcionalista. A teoria funcionalista, como bem diz o nome, ela vai entender que os meios de comunicação exercem funções dentro da sociedade. Funções. Então, por isso que eles existem. A primeira função é a função de coordenação. Imagine, né, se nós não tivéssemos internet, telefone, televisão, não tivesse nenhum tipo de tecnologia da informação. Como que uma informação ia chegar do norte ao sul do Brasil? Ia demorar muito. Aliás, aqui eu deixo até um exemplo. A escravidão no Brasil, ela terminou no século XIX. O meu avô, já falecido, ele nasceu em uma fazenda na região de São Gotardo, Minas Gerais, em 1920 alguma coisa. E nesse período que ele nasce, inclusive nessa cidade em específico, São Gotardo, pelo que ele me relata, ainda havia escravidão. Na verdade, o que não chegou foi a notícia até lá de que a escravidão havia acabado. Então, sem os meios de comunicação de massa, é muito difícil você coordenar qualquer coisa. Como, por exemplo, as eleições que estão sendo organizadas agora. Aliás, não contem comigo nessa participação, mas, por exemplo, a imprensa aqui está chamando as pessoas para ser mesário voluntário. Como que seria possível convocar as pessoas para isso sem os meios de comunicação de massa? Ia ter que bater na casa de cada um brasileiro, né? Levar o Drauzio Varela lá, né? Falar, olha, esse aqui é o Drauzio Varela. Aliás, nem ia adiantar nada, porque o Drauzio Varela nem ia ser famoso, nem ia ter capital social, nem nada disso, né? Então, quando nós falamos de grandes fenômenos de massa, né? Eleições, ou ainda, né, a propaganda eleitoral, a disseminação de informações, isso só é possível, esse tipo de esforço coordenativo só é possível pelos meios de comunicação de massa. A segunda função que os meios de comunicação de massa vão exercer é a ideia de socialização. Lembra que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas que a cultura é um arcabouço composto por ideias, valores e percepções que são coletivamente construídas e compartilhadas? Nesse diapasão, os meios de comunicação de massa vão ocupar um papel protagonista. Então, quando, por exemplo,
deixa eu tirar um pouco esse slide que está doído de olhar isso. Aqui, ó. Pronto, deixa eu voltar um pouco para vocês. Igreja mentindo, capaz. É verdade. Não mente. Bom, ainda bem que isso era lá no passado e hoje já não acontece mais esse tipo de coisa. A socialização. Uma vez, gente, eu entrei para dar aula numa sala, numa faculdade nova, e acho que metade das minhas alunas estavam com vestimentas indianas, olho pintado, aquele terceiro olho tal, e eu já imaginei, assim, falar, é uma classe étnica, né? Diferente, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Já não posso falar de churrasco, né? Porque não vão comer carne, que nem a minha colega aqui, etc, etc. E, na verdade, não era nada disso. Era uma novela que tinha na época, exato, que tinha esse negócio indiano de fundo, e elas estavam copiando, né? Então, as modas, os nossos gostos, os padrões de beleza, eles são todos socializados pelos meios de comunicação de massa, né? Não só, por exemplo, um estereótipo de beleza, né? A mulher com violão, sei lá o que tal, mas inclusive o caminho para você chegar àquilo, né? Hoje, por exemplo, os cirurgiões plásticos, eles são tipo pop stars, né? Você tem, como que se chama aquele... esqueci o nome, gente, aquele Dr. Ray, vocês já viram já, gente? Dr. Ray, o Dr. Hollywood, aliás, pasmem, gente, ele foi cogitado, o Dr. Ray, para ser ministro da Saúde no Brasil. Enfim, é uma loucura, é um país muito doido, né? Então, aqui, então, tanto a coordenação, a socialização, o terceiro ponto é importante, controle social. Nós sabemos que as leis existem, ok? E nós sabemos que as leis existem e elas são aplicadas, sobretudo por conta dos meios de comunicação de massa. Sabe aqueles programas, Polícia 190, Polícia 24 horas, onde mostra a polícia, prende o nóia e bate não sei o quê, e pula na casa da pessoa e joga. Tudo isso, de alguma forma, é um instrumento de controle social, pois traz a ideia de que a ordem existe e, caso ela não seja respeitada, existem consequências negativas involucradas em relação a isso. Um outro exemplo, gente, vamos tentar imaginar os filmes, eles são todos iguais. Vamos tentar imaginar um filme de super-herói. Homem-Aranha, Batman, Nossa, gente, sumiu os super-heróis da minha cabeça. Eu ia falar Capitão Caverna. Acho que vocês nem sabem o que é o Capitão Caverna. Mas vamos tentar... Esses filmes normais de super-herói, o que eles têm em comum? Você tem ali no começo tudo bem, sabe? Tá tudo numa boa, aquela família Doriana feliz, o cara jogando a criança pra cima, tudo feliz, tudo numa boa, tudo gostoso. Aí vem o quê? O vilão. E fode, e ferra com tudo. Já troquei a palavra aqui, ferra com tudo. Ele joga meteoro na casa da pessoa, joga vírus, mata todo mundo, e você fica o filme inteiro aquela tensão, né? E agora, e agora, e agora? E no final, né, vem lá o Homem-Aranha, o Homem sei lá o quê, e resolve tudo. Mata o vilão, expõe ele, e as pessoas podem ser felizes e tranquilas de novo, né? Isso é um tipo de condicionamento voltado ao controle social para nós gostarmos da lei e da ordem, né? Então você começa o filme com um mundo muito bom, aí o mundo fica horrível por causa da ausência de lei e ordem, e vem lá o São Sebastião, o Superman, né? Sei lá, enfim, vem essa pessoa e salva, né, todo mundo e faz tudo ficar numa boa, né? Então, controle social. E, por fim, a última função identificada é a lógica de entretenimento. Eu gosto muito, aliás, estudei muito o Império Romano, o direito romano, a sociedade romana de maneira geral, uma sociedade que durou quase 2.000 anos, e algo que mantinha essa sociedade
era uma política chamada pão e circo. As pessoas tinham que ter o que comer, porque, evidentemente, sem comida, nós, como seres biológicos, morremos, mas as pessoas tinham que ter o quê? Divertimento. O divertimento funcionava aqui como uma catarse, né? Como uma forma das pessoas não se matarem nas ruas, etc, etc. Aliás, se você vai em Roma, e é bem impactante, o que tem de mais legal para ver em Roma? Coliseu, gente. Coliseu, um lugar enorme. Aliás, o Coliseu, pouca gente sabe, mas ele encenava todo tipo de coisa ali. Havia dutos para encher aquele lugar parcialmente de água e eles encenavam batalhas navais com um navio dentro de um estádio há 2000 anos atrás. Vocês têm noção de como devia ser demais ver isso, né? Aliás, na abertura do Coliseu, mais de 5.000 animais foram mortos e pessoa, né, todo dia. Mas agora eu pergunto, é possível hoje a gente colocar todo mundo dentro de um coliseu para ver morte, desgraça, encenação, batalha naval? Não é possível, né? Porque é uma sociedade de massa muito grande. Nem num estádio de futebol a gente consegue fazer isso. Mas a gente levou o entretenimento para dentro da casa das pessoas. No Brasil, mais de 98% dos municípios têm um aparelho de televisão. Rádio também, né? Então não é possível levar todo mundo ao estádio, mas é possível oferecer um micro estádio para cada um, sendo esse a televisão. Então aqui a televisão ela pode até uma visão da teoria do conflito, mas servir como um ópio barato, né, para entorpecer as mentes, para alienar as pessoas e levar elas a questionarem menos a realidade e serem mais felizes, muitas vezes, com a vida medíocre que elas têm. Então, em suma, 3 pontos. 4 pontos. De acordo com o funcionalismo, os meios de comunicação, eles cumprem funções. Primeira função, coordenação social. Imagina se hoje, por exemplo, o Bolsonaro resolvesse fazer uma guerra e tivesse que convocar pessoas. Olha que droga, né? Todo mundo que tem reservista ia ser convocado. Isso ia ser pelos meios de comunicação de massa. Assim como a convocação para mesário voluntário, para você vacinar, para qualquer coisa. Segundo, a socialização, ideias, valores e percepções, moda, estilo de vida, gosto, fofoca, tudo isso fomentado pela televisão. 3, controle social, o medo, né? O medo da polícia de cometer crime, da criminalidade. Sabe aquele programa do Datena que a tela sai até sangue, assim? Pois é um exemplo. E, por fim, o entretenimento. Aquela velha política do circo. Não dá para colocar todo mundo no circo, você leva o circo para dentro das casas das pessoas, ok? Essa é a lógica funcionalista. Gente, qualquer coisa, vocês me gritem aqui, se surgir qualquer dúvida. A segunda corrente, ao meu ver, ela é uma corrente que nós vamos falar muito na disciplina Psicologia Social e Comunitária. É a corrente interpretativa. É uma corrente que vai nascer a partir de teorias da psicologia cognitiva e que vai buscar interpretar os meios de comunicação de massa pelo efeito empírico, né? Por aquilo que a imagem causa nas pessoas. Então, a primeira coisa, na década de 20, havia uma teoria chamada teoria epidérmica da comunicação. Epidérmica. Essa teoria entendia o seguinte, olha o nome, né? Epidérmica, que é tipo sobre a pele. Ela entendia que a comunicação era como se fosse uma agulha que entra na pele sem nenhum tipo de resistência. Ou seja, só de você ser exposto à comunicação, ferrou. Aquilo entrou e não sai mais, né? Mas não é o que a gente percebe. Então, de acordo com a teoria interpretativa, as pessoas elas não são passíveis frente aos meios de comunicação. Ao contrário, elas observam
elas percebem, elas processam aquelas informações de acordo com as suas cognições prévias, e elas podem acreditar naquelas informações ou resistir àquelas informações. Aqui surge uma ideia do que nós chamamos de two-step follow, da comunicação em dois níveis. O que é a comunicação em dois níveis? Por exemplo, eu quero que uma mensagem chegue para vocês. Meio de comunicação de massa. Eu tenho dois caminhos. Primeiro, eu posso, de alguma forma, garantir que a mensagem chegue exatamente para vocês. Por exemplo, eu posso descobrir a hora que vocês assistem televisão e colocar a notícia lá naquela hora, ou eu posso atingir os formadores de opinião e levar os formadores de opinião depois a disseminarem essas informações para outras pessoas. Um exemplo disso é o jornal The New York Times. Eu não sei se vocês conhecem, é um dos jornais mais lidos e conhecidos do planeta, e é um jornal lido, sobretudo, por formador de opinião. É um jornal lido por professores, por políticos, por advogados, por jornalistas. Suponha que eu li ontem uma matéria no New York Times, e eu venho e falo para vocês, gente, Covid você pode pegar até no espaço. Por exemplo, foi essa notícia que eu vi lá no New York Times, e eu trago para vocês. Essa é uma comunicação em dois níveis, né? Aqui a gente pode trazer uma série de efeitos relacionados a isso, né? Foge do arcabouço aqui dessa aula, nós discutimos todos os efeitos. Mas, no geral, a teoria interpretativa ela vai entender isso, que as pessoas elas não são passíveis frente à comunicação, e que alguns padrões comunicativos vão ser mais influentes do que outros. Por exemplo, vou dar um exemplo. A comunicação, uma propaganda, ela é mais efetiva quando ela não parece que é propaganda. Por exemplo, você está lá assistindo, deixa eu ver quem aqui tem cara de noveleira, ou noveleiro. Acho que é a Angélica. Angélica tem cara de noveleira, de assistir novela do SBT, aquela, como que chama? A Usurpadora, Éramos Seis, enfim. Aí você tá lá assistindo a novela. Aí vem o comercial. Aí um comercial, As Aventuras de Poliana. Perfeito. Tá lá assistindo a Aventura de Poliana. Aí vem o comercial. Aí naquele comercial fala de manteiga, margarina. Propaganda de margarina. Beleza. Tranquilo. Aí começa de novo a Aventura de Poliana. Aí tá a Poliana com o pai dela e mostra, assim, eles comendo uma margarina e dá aquela filmada rapidinha, sabe, no nome da marca, e já desbaratina, tal, né? Essa segunda comunicação, ela é mais efetiva, porque ela parece que não é uma propaganda. Parece que aqueles personagens, de fato mesmo, gostam daquela margarina e é uma coisa do dia a dia, e você filtra menos cognitivamente esse tipo de coisa. Aliás, você fazer um merchan, como a colega aqui disse, dentro de uma novela, é 15 vezes mais caro, ou até mais do que isso, do que você fazer ela no horário comercial. Mas quem o faz sabendo de que é mais influente do que a propaganda. Ou seja, a propaganda que não parece que é propaganda. Vou dar um outro exemplo. A propaganda feita por pessoas bonitas tende a influenciar mais do que propaganda feita por pessoas feias. Essa parece óbvia, mas vou dar um outro exemplo. Pessoas com grande capital social elevado, tendem a influenciar mais as pessoas do que pessoas com baixo capital social. E um exemplo aqui é a própria convocação que a Justiça Eleitoral está fazendo para ser mesário voluntário. Colocaram o Drauzio Varela e o Átila Yamarino, que é duas pessoas que estão toda hora na nossa imprensa, que tem grande credibilidade. Com certeza, o Drauzio Varela vai influenciar muito mais do que fosse, sei lá, o meu pai, o tiozão da padaria, o chatão do WhatsApp aqui da minha rua, entende? Esse é um ponto fundamental. Então, basicamente, teoria interpretativa,
vai entender que as pessoas não são passíveis, né? Não é tudo que você vai ver na TV, que você vai, nossa, vou me influenciar agora, né? Não, você filtra aquilo de acordo com as suas cognições prévias, e alguns tipos de comunicação vão ser mais eficientes do que outros, como, por exemplo, a propaganda que não parece que é propaganda, enfim, e por aí vai. Um exemplo que eu sempre gosto de falar são as propagandas da Marlboro na década de 90. Aliás, hoje nem pode, né, propaganda de cigarro, mas eram propagandas incríveis, assim, o carro de Fórmula 1 no meio do gelo, e chegava o cowboy de cavalo fumando cigarro. Eu lembro que eu era criança e adorava aquilo, eu falava, cara, eu preciso muito crescer para fumar um Marlboro, muito, né? Eu vou ser igualzinho esse cowboy, eu achava incrível. O que houve com a propaganda de cigarro e brinquedo. A de cigarro, proibida, não pode. Ela só pode ser lúdica e indireta, como, por exemplo, um time de futebol. Pode ter um slogan aqui, Marlboro. Agora, as de brinquedo, elas ainda ocorrem, mas existe aí uma pressão para se fazer uma lei regulamentando a forma como isso deve se dar. Isso não se dá, por exemplo, tem países, gente, que a propaganda de brinquedo só pode passar depois das 10 horas da noite, aonde pai e mãe está em casa e vai decidir o que a criança pode ou não ver. Tem país que a propaganda de brinquedo ela não pode ter imagem nenhuma, só texto e narração, sabe? Tem país que até pode ter imagem, mas não pode ter elemento lúdico, principalmente quando a gente fala de alimento insalubre, sei lá, o todinho surfando lá no negócio, não pode, né? Tem que ser o Todd só falando, enfim. A questão da propaganda de brinquedo, falta ainda um escopo normativo no Brasil sobre isso, existe um grande debate, principalmente agora com a popularização do YouTube, das plataformas digitais, os influenciadores mirins, né, que abrem. Angélica, as propagandas de brinquedo, elas migraram um pouco na televisão dos canais de TV aberta para os canais de TV a cabo. Então, aqueles canais de desenho, eu sei porque eu coloco bastante para minha filha ali assistir essas porcarias, para dar um sossego para mim. Nem devia estar fazendo isso, mas às vezes é importante também, gente. E fica ali comercial ali pra caramba, de boneco, de coisa, e tudo caro, tudo muito caro, né? Então, teoria interpretativa, basicamente isso, né? Vai entender que a comunicação ela é uma mensagem, ela vai muito dentro da teoria cognitiva. A teoria cognitiva ela vai entender que os seres humanos eles são como computadores, né? Que vão receber mensagem, processam essas mensagens na forma de dados e geram resposta. Mesma coisa aqui, a gente recebe uma mensagem, a gente vai processar e decodificar de acordo com as nossas cognições, isso pode ou não influenciar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Bom, então, teoria funcionalista, ok. Teoria interpretativa, ok. Teoria feminista. A teoria feminista ela vai entender o seguinte: ela vai entender que o mundo ele está dividido em dois, entre homens e mulheres. Nesse caso, os homens vão estar, de acordo com essa teoria, em um polo de dominância social, né? Nesse sentido, as mulheres estariam em uma posição de inferioridade. Nesse escopo, a teoria feminista ela vai entender que os meios de comunicação de massa vão reforçar os estereótipos, não só de gênero, mas também de raça, e também vão disseminar a ideia de reforço e também dos papéis de percepção. Daniela aqui só vendo a propaganda de brinquedo. É muita propaganda mesmo. Muito chato essas propagandas de brinquedo. E é um mais caro que o outro. Ontem minha filha estava apontando para uma boneca e ficava, Dude. Falava, Dude não, pai não tem dinheiro para Dude. Soldo do pai tá curto. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Gente, aqui são propagandas de cerveja.
Olha, da Kaiser, Skin, Brahma, Glacial, Brahma, Malta, Antártica, Polar, Skol, Devassa, Itaipava. Pergunto, gente, por que todas essas propagandas elas têm uma mulher que não tem dinheiro para comprar roupas, né, com roupas curtas e tomando cerveja? Aliás, tomando cerveja não, servindo cerveja, né? De acordo com a teoria feminista, essa é uma forma de reforçar um estereótipo de gênero, né? Uma criança, por exemplo, vendo isso, ela pode entender que o papel da mulher na sociedade é servir o homem, servindo inclusive a cerveja. Aliás, de acordo com essas fotografias aqui, nem parece que essas mulheres tomam cerveja, né? Não parece com as pessoas que tomam cerveja na vida real. Um outro exemplo são as propagandas de produto de limpeza. Todas elas trazem que gênero apresentando? É uma mulher, né? Se sempre tem aquela mulher. Aí ela vem assim e fala: Nossa, olha a roupa do meu filho, ela tá manchada. E agora? Aí surge, né, alguém: Ah, você pode usar o Vanish. E ela joga lá tal. Nossa, minha vida mudou. Eu tô limpando a casa feliz, né? Exato. É isso que eu ia falar, Angélica. Quem fica rindo lavando roupa? Quem fica rindo passando produto de limpeza na casa, né? Tipo, nossa, ganhei meu Vênus, eba! Né? Não existe isso, gente, né? É um mundo falso, né? Um mundo que não existe. A gente pode ver, inclusive, aqui eu estou falando das propagandas, onde fica tudo muito evidente, mas nos filmes, nas novelas, nas narrativas, muitas vezes, principalmente nas narrativas brasileiras, as mulheres dificilmente ela tem o papel protagonista. Geralmente ela é um papel mais frágil, um papel acessório, enfim, o que de alguma forma vai reforçar esse estereótipo de gênero que, na verdade, né, tem consequências no mundo real. Se nós olharmos para o mundo real, para a sociedade brasileira, por exemplo, mais de 85% das empresas são de posses masculinas, né? Mais de 70% dos cargos de chefia e gerência são cargos masculinos. Aliás, um outro fato exótico no Brasil, que é proibido de acordo com o artigo 5 da Constituição, mas, em média, 30% das mulheres ganham menos que os homens para executar a mesma função, né? Então, a teoria feminista, que vai entender que o mundo é desigual, é desequilibrado, favorecendo os homens em revelia das mulheres, ela não me parece tão errada assim. Ao contrário, ela me parece muito retilínea, né? Claro que o pleito aqui é justamente a igualdade, nós pleitearmos a igualdade dos gêneros, e a teoria crítica vai entender que os meios de comunicação de massa, eles reforçam isso, né? Tornam isso mais robusto. Aliás, eu participei de uma banca uma vez sobre propagandas antigas. Então a menina ela tinha feito um recorte de propagandas americanas de 1940 a 1970. Todas eram propagandas extremamente machistas. Propaganda, por exemplo, de produtos de limpeza, de coisa de casa, era sempre aquilo: a mulher trabalhando em casa, o homem chegando meio bravo, meio puto, e ela tinha que dar um jeito de consertar a situação. Enfim, essa é a lógica aqui involucrada. Existe uma corrente que diz que os meios de comunicação de massa, eles tendem, de alguma forma, a buscar atender uma nova demanda de mulheres. É uma teoria chamada Femivertising, que vai entender que os meios de comunicação vão tentar empoderar mulheres que fogem do padrão. Eu já vi alguma coisa assim. Então, você vai ter, sei lá, uma propaganda de desodorante com mulher negra, mulher com síndrome de Down, mulher assim, mulher assada, mulheres fora
desse padrão hegemônico, né? Ao meu ver, gente, isso é muito interessante, mas eu não sei bem se é uma forma de libertação ou uma nova forma de exploração tentando ganhar novos mercados, né? Enfim, mas é interessante nós fazermos um padrão comparativo entre sociedades. Na sociedade brasileira, por exemplo, você vai encontrar muitos programas de televisão, muitas propagandas que vão deixar bem claro esse machismo. Por exemplo, a exposição do corpo em excesso, né? Principalmente do corpo feminino. Então, você vai ter lá aquele programa de plateia. Por que não são homens dançando? Por que não é o professor Thiago dançando? Não, são sempre moças, sempre jovens, sempre dentro do mesmo padrão, mas isso não é universal. Em outras culturas mais igualitárias, esse tipo de coisa não é tão frequente, como na Islândia, por exemplo. Você não vai ter propaganda de cerveja com mulher pelada servindo no meio da praia. Não, isso não tem. Porque é uma sociedade que não valoriza esse tipo de coisa. Ao meu ver, em parte, se as propagandas, os nossos programas, eles parecem machistas, é porque a sociedade assim o é. E o meio de comunicação está tentando atender a demanda nessa sociedade. O Pierre Bourdieu, gente, ele tem um livro que se chama Dominação Masculina, tem um outro que chama O Macho Opressor, que ele vai dizer o seguinte, que o desencadeamento, a perpetuação de valores machistas na sociedade se deve, sobretudo, por conta da aceitação das mulheres. São as mães, na maior parte das vezes, que educam os filhos, e nesse caso, na sociedade francesa, na década de 70, o Pierre Bourdieu percebia que eram elas que disseminavam os valores machistas de alguma forma, que evidentemente estavam incrustados naquela sociedade. Enfim, aí um ponto, né? A minha posição é que o machismo ele é uma doença e que a igualdade de gênero é algo que a gente deve buscar a todo custo. Não é mais uma questão ideológica, é uma questão de direitos humanos. Uma sociedade que não garante equidade de gênero é uma sociedade que está falhando, tipo, em tudo, né? E aqui eu deixo um recado aqui para as alunas, para quem for mulher. Eu sempre digo isso para as minhas alunas: olhe para a própria vida e pense se tem coisas que você deixou de fazer pelo fato de ser mulher. Se essa lista for superior a 3 itens, você está vivendo em uma sociedade doente, uma sociedade que demanda mudanças. Assim eu penso. Bom, então, funcionalismo ok, teoria interpretativa ok, teoria feminista ok, e por fim, a última teoria, a teoria do conflito. A teoria do conflito ela vai entender o seguinte, que a sociedade ela está dividida, mas não somente como diz a teoria feminista, entre homens e mulheres. Nesse caso, a teoria do conflito vai entender uma divisão de classe, é uma divisão entre ricos e pobres, né? Entre exploradores e explorados, entre os donos dos meios de produção e os funcionários, por assim dizer. E aos meios de comunicação de massa, eles vão servir para reprodução dos valores centrais dessa sociedade e também do reforço das desigualdades dos valores das crenças e das ideias mais amplas, né? Um exemplo que eu dou é a forma como os pobres eles são retratados nas novelas, etc, etc. Gente, os pobres da novela, eles são muito mais ricos do que os pobres da vida real, né? Esse é um ponto fulgural. Um outro exemplo são os próprios estereótipos, né, de gênero, de raça. Os negros, por exemplo, no Brasil, apesar deles serem maioria, 60% da população, eles são minoria na exposição nos meios de comunicação de massa e, geralmente, eles estão atrelados a papéis subalternos. Ele é o empregado, ou ele é o bandido da novela, ele é o narcotraficante, ele é do núcleo
pobre, por assim dizer. A teoria do conflito, ela vai entender que o meio de comunicação de massa é uma forma de domesticar as pessoas, de algum modo, porque, vamos lá, eu sou brasileiro normal, saio, ônibus lotado, né? Lotado, cheio, sem dignidade nenhuma, preciso de algum serviço público, é horrível, o preço das coisas é altíssimo, o tratamento no serviço talvez seja ruim, ou seja, existe muita coisa para você se revoltar, muita coisa, mas o meio de comunicação de massa, ele oferece como se fosse uma droga, né? Como se fosse um ópio barato. Então você senta na frente da TV, relaxa, né? E se depara com uma realidade melhor, né? Uma realidade pautada na meritocracia, que traz aquela ideia de tipo, não, se eu continuar nessa droga de vida, trabalhando, não sei o que, um dia eu vou ser igual aquele cara da novela, vou ser rico, vou não sei o que, tal. Andressa aqui. Homem sem camisa na rua deveria ser também atentado violento ao pudor. Concordo, Andressa, eu também concordo. Aliás, é uma coisa que eu sempre vejo no meio de comunicação de massa. Determinada pessoa foi atacada, vítima de violência, mas também estava de roupa curta, né? Eu vou ser... então, se eu estiver na praia e sair de sunga, é porque eu quero ser estuprado, é isso, né? Gente, nossos valores, eles são muito confusos, né? Uma sociedade muito patriarcal e uma sociedade que parece que ainda está no século XVII, né? Uma sociedade cheia de pudores e no paraíso da perversão, né? Que é o Brasil, né? Não me faz muito sentido. Então, a teoria do conflito, ela vai entender que todos os objetivos aqui do capitalismo vão ser hipertrofiados pelos meios de comunicação de massa. Então, ele vai te trazer primeiro uma visão de mundo, onde você precisa comprar coisas para ser feliz e seguir um caminho para isso, que é o caminho da passividade. Trabalhar, pagar seus impostos, não encher o saco de ninguém e comprar o máximo de coisas possíveis, né? E também vai não só, né, comercializar, induzir o consumo, mas induzir também a passividade, né, a alienação. Karl Marx dizia que a religião era o ópio dos mais pobres. Eu digo claramente que hoje o ópio dos mais pobres são os meios de comunicação de massa. Algo que eu achei muito interessante uma vez foi uma análise dos padrões comunicativos, do que as pessoas gostavam de ver. Em parte, as pessoas gostam de ver pessoas ricas. Sabia disso, gente? As pessoas gostam de ver ricos na televisão. E, em parte, ao meu ver, é aquela ideia, aquela ilusão de que um dia você pode ser também aquela pessoa, que aquilo está guardado para você, e um dia você chega lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Então, basicamente vai entender que os meios de comunicação de massa vão disseminar esses valores, essas percepções, que de alguma forma vão garantir a dominação da elite dominante e vão reforçar da mesma forma a desigualdade e também induzir o conformismo na sociedade, né? O que nós chamamos de alienação. Bom, e por fim, gente, um desdobramento dessa teoria, que é o que nós chamamos de indústria cultural e cultura de massa. Na década de 40, na Alemanha, surgiu uma escola chamada Escola Crítica. Só que era uma época, né, gente, nazismo, tudo ruim, né, acontecendo no mundo, aonde os pensadores estavam olhando para a sociedade e tentando enxergar a razão daqueles conflitos. E dois autores, Adorno e Horkheimer, chegam a esse conceito de indústria cultural e cultura de massa. O primeiro conceito, cultura de massa. Vamos decorar bem essa expressão, cultura de massa. É tudo aquilo que nasce, é todo tipo de expressão cultural que nasce
de maneira natural dentro da sociedade. Como, por exemplo, se você vai lá na Rua 15, tá aquele Elvis Presley cantando, aquilo é cultura de massa. Ou ainda num bar, o cara tocando pagode, é cultura de massa. Ou ainda na rua, o cara fazendo mímica. Ou seja, é uma cultura que nasce naturalmente e não tem nenhum filtro. Você não tem uma televisão dizendo como aquilo tem que ser, você não tem uma rádio dizendo como tem que ser. É uma expressão autêntica, né, dos valores sociais. Agora, isso é cultura de massa. Agora, o que nós chamamos de indústria cultural é uma tentativa de padronizar esses conhecimentos que são atribuídos à cultura de massa e levar para o maior número de pessoas possível. Deixa eu cortar aqui para mim. Quando nós falamos de indústria, nós falamos do quê? De uma linha de produção, aonde, né, vai passando e as coisas são produzidas de maneira igual. O que é diferente de um artesanato, por exemplo, de você pegar algo e ficar talhando, fazer do seu jeito. Então, a ideia aqui, o construto que vai surgir é o seguinte, é uma indústria pautada em cultura. Então, o grande objetivo, segundo Adorno e Horkheimer, é deturpar e degradar a cultura de massa a fim dela ser consumível pelo maior número de pessoas possível. Né? Então, por exemplo, as novidades. Né? Aliás, tem até uma frase: aquilo que a indústria cultural oferece de continuamente novo não é mais do que a representação sobre formas sempre diferentes de algo que é sempre igual. Um exemplo são os programas de auditório. Eles vão começar na década de 50 nos Estados Unidos e posteriormente vão inchar pelo mundo, mas eles são todos iguais. Vou tentar puxar exemplos aqui. E se vocês souberem algum, gritem algum para mim aqui. Chacrinha, Gugu, João Kleber, Faustão, Eliana, Gilberto Barros, como chama aquele outro? Rodrigo Faro, deixa eu ver. Enfim, faltou criatividade agora para pensar nesses programas, mas eles são idênticos, né? Você tem uma plateia, você tem um apresentador, você tem atrações musicais, você tem mulher dançando, voilá, é uma fórmula que é apenas replicada, né? A gente poderia ficar a noite inteira falando nisso. As novelas também, elas têm padrões muito parecidos. Aliás, o Ferrez, que é um filósofo, ele sempre faz uma crítica muito grande em relação às novelas no Brasil, que elas são feitas para um público, como que eu posso dizer, com baixo poder de interpretação de texto. Então, por conta disso, os personagens têm que levar diálogos tosqueados e repetitivos, como, por exemplo, olá, eu sou Adamastor, o seu pai, minha filha. Olá, pai Adamastor, eu sou sua filha fulaninha, etc, 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 etc. Aliás, se a gente for retomar aqui, né, de novo, que a gente estava falando da teoria do conflito, dessa questão da alienação, é muito forte. Você já deve ter ouvido, você está lá no ônibus, lá, aí alguém fala assim, nossa, você viu o preço do tomate, né, tá foda, né, R$8, tá louco, né? Aí ela fala assim, não, mas tá bom, beleza que você tá incomodada com isso, mas vamos falar de um negócio sério. Você assistiu ontem na novela que o Adamastor traiu a Giovana? Que coisa horrível, meu Deus do céu. Gente, as pessoas consomem esses produtos como se fossem extensões da vida dela e discutem esse tipo de coisa como se fosse real, né? Quando o Adorno e o Horkheimer eles vão pensar nesse conceito de indústria cultural, eles focam nisso, nessa questão da deturpação e degradação. E aqui, inclusive, eles estavam focando no jazz, que eles diziam que era uma deturpação e uma degradação da música clássica. Eu fico imaginando se eles estivessem vivos no dia atual e tivessem ouvido, sei lá, o funk. Aliás, aqui eu posso fazer uma analogia. Por exemplo, aquela moda de viola lá do interior, não sei da onde, cultura de massa. E o cantor, o sertanejo universitário que canta com tecno, indústria cultural.
aquele barracão de escola de samba na cidade interior, cultura de massa. Um grupo de pagode produzido pela Rede Globo, sei lá o que, indústria cultural. Vocês entendem a diferença? A cultura de massa é algo que nasce naturalmente, que vai, em parte, espelhar os valores daquela sociedade, enquanto a indústria cultural é uma tentativa de levar isso de uma forma aceitável ao maior público possível, né? Então aqui o sistema, a indústria cultural, ela vai condicionar tanto o tipo do produto como a qualidade e também a função de consumo dentro da sociedade, e em parte ela vai levar a uma homogeneização dos padrões de gosto, ou seja, as pessoas tendem a gostar mais ou menos das mesmas coisas porque elas consomem os mesmos produtos culturais. Deixa eu ver aqui, me perdi aqui. Bom, então aqui é separação. E diga para mim, se não ficou bem claro, eu reafirmo. Cultura de massa, então, basicamente, é todo tipo de produção cultural, qualquer uma. Música, canto, cinema, teatro, pintura, qualquer coisa, que nasce naturalmente no seio de uma sociedade, de uma cultura. Então, suponha que eu forme uma banda com os meus colegas professores. Cultura de massa, né? Despretendido, vai refletir o nosso cotidiano de alguma forma. Agora, a indústria cultural é uma outra coisa. É quando a grande indústria ela vem e copta, né, esses fatores da cultura de massa, padroniza aquilo e adapta para a grande cultura. Claro que para isso ele precisa deturpar e degradar, diminuir, por assim dizer, a qualidade, a fim de induzir a maior passividade possível dos consumidores. Ok, bom, tá tudo de boa. Um exemplo, gente, é como os programas de televisão eles são produzidos hoje. Essa similitude não se dá apenas em nível local, se dá em nível global. Um exemplo é uma produtora de conteúdo chamada Endemol Shine. Vou ver até se eu acho o site deles aqui para mostrar para você. Essa Endemol Shine, basicamente, ela faz formatos de programas e produtos a serem reproduzidos em todo o planeta, como Big Brother. Achei o site deles aqui, eu vou compartilhar só para mostrar. Aqui, ó. Endemol, esse aqui é o site da Endemol Shine. Ó, esse programa aqui, Canta Comigo, mais de 100 jurados, etc, etc, da TV Record, mas o mesmo programa é produzido da mesma forma em mais de 80 países. Outro exemplo, The Wall, passa aqui no Brasil, mas é feito também na Alemanha, na França, na Espanha, etc, etc. Masterchef, mesma coisa, produzido no Brasil e em quase 100 outros países. Big Brother, mesma coisa, produzido no Brasil e de forma igualzinho em um monte de país. Mestre Cervejeiro, Dancing Brasil. Vamos ver se a gente acha mais conteúdo deles. Formatos próprios, vamos ver os formatos deles. A internet está muito lenta. Ó, Big Brother, Canta Comigo, The Wall, Masterchef, Masterchef Profissional, Um por Todos, Dança dos Famosos, Show dos Famosos, Muro dos Famosos, Rola ou Enrola, esse é legal. Legend of Games, Saltibum, Agora ou Nunca, Fama, Circo do Faustão, Além do Peso, Os Incríveis, 1 milhão na mesa, topa ou não topa, esse artista sou eu. Tô cansado já de falar tanto nome, mas são todas produções padronizadas e vendidas para muitos países diferentes, né? Aliás, aqui fica um mapa, né? Então, você tem produtos da Endemol vendidos na América Latina, nos Estados Unidos, na maior parte da Europa, na África, na Oceania, na Ásia, enfim, quando eu falo esse conceito de The Voice, né, como disse a Angélica, quando eu falo desse conceito de indústria cultural, é isso, você pegar algo que era autêntico
e transformar em um produto vendível para o maior número de pessoas possível. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de música. Enfim, e eu gosto geralmente do primeiro álbum da banda, né? Que é um álbum mais despretensioso, que vai refletir geralmente o caráter da banda. Do segundo álbum em diante, entra o quê? Entra a gravadora tentando tornar aquilo comercial, vendível para o maior número de pessoas diferentes, etc, etc. Mas se de um lado o objetivo da indústria cultural é vender para o maior número de pessoas possível, do outro lado, existem consequências deletérias para a sociedade associada a isso, sobretudo a deturpação e a degradação dos gostos e também dos valores, né? Imagina aqui, né? Se o Adorno e o Horkheimer estavam incomodados com o jazz, né? Que eles diziam que era uma deturpação da indústria cultural, da música clássica, né? O que seria o funk, o sertanejo universitário, etc, etc. São aí tentativas da indústria cultural de gerar produtos vendáveis, né, ao maior número de pessoas possível. E aqui esse produto, ele não pode te colocar muito para pensar. Se colocar muito para pensar, você acha difícil e troca, né? Por isso que a novela, ela é tão repetitiva. Por isso que os filmes de Hollywood, quando você vai pingar o seu dinheiro lá no cinema, ele já tem um roteiro todo pré-pronto. Por exemplo, um filme do Adam Sandler. E nada contra também o ator aqui, mas, gente, numa boa, se você já viu um filme do Adam Sandler de comédia, você já viu todos eles. São todos iguais, né? Ou ainda uma comédia romântica. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, você tem um casal, ele se encontra, acontecem umas coisas engraçadas, depois acontece algo para separar o casal e fica aquela angústia, uns 40 minutos do filme, o casal separado tal, e no final eles se juntam de novo e acaba dançando, casamento, etc, etc. Um produto padronizado, né? Outro exemplo de padronização são os filmes feitos fora de Hollywood, como, por exemplo, em Bollywood, na Índia, ou ainda no mercado coreano, para quebrar a limitação cultural e para nós ocidentais aceitarmos melhor, eles estão contratando atores americanos e europeus, sabe? Então tem filme hoje coreano que não tem coreano. É um filme coreano sem coreano, só tem europeu e americano. E aqui a lógica é indústria cultural. Os ocidentais aceitarem melhor esse tipo de material e comprar. Essa lógica está começando a acontecer também em filmes de Bollywood, filmes indianos. Estão contratando atores de outros países e tentando produzir no mesmo molde de Hollywood para vender para o maior número de pessoas possível. Agora, para mim, isso é deletério. Por exemplo, no caso da Índia, a gente está falando de um país com uma cultura incrível, né, com valores incríveis. Você jogar tudo isso de lado para copiar americano, gente, é uma grande perda cultural, né? Eu acho que toda a sociedade, de maneira geral, acaba sofrendo com isso. Então eu vou aqui compartilhar brevemente a tela para fazer um apanhadão de tudo. Tá legal, gente? Então, como nós vimos ao longo dessa aula, a disseminação da mídia ela se dá em 3 momentos por conta de 3 impulsos históricos. O primeiro, a Reforma Protestante. Aqui, Martinho Lutero querendo que as pessoas sejam alfabetizadas e leiam a Bíblia. Segundo, os movimentos democráticos. Primeiro, Revolução Francesa, depois Revolução Democrática em todos os países do mundo, principalmente nas Américas, e criando a necessidade de jornais, né, de meio de comunicação para a grande massa. E, por fim, a industrialização, que fez elevar a tecnologia. Principais teorias. Primeiro, funcionalismo. Vai entender que os meios de comunicação eles coordenam grandes fenômenos sociais, como, por exemplo, eleições, vacinação, eles socializam ideias, valores e percepções, eles são agentes de controle social, por exemplo, quando eles induem medo nas pessoas,
e também eles são uma via de entretenimento, tal qual em Roma. Não dá para colocar todo mundo no Coliseu, a gente coloca todo mundo na frente de uma tela de TV. A teoria interpretativa, ela vai entender que os meios de comunicação exercem efeitos, né? E que as pessoas, elas não são passíveis, ao contrário, elas recebem as informações, elas processam as informações de acordo com as suas cognições, e essas informações podem gerar novas atitudes e comportamentos. E aqui eu dei vários exemplos, né? Como, por exemplo, a ideia da comunicação em 2 passos. A mídia, ela pode influenciar diretamente a você, ou ela pode atingir um formador de opinião, como, por exemplo, o professor que aqui vos fala, e eu retransmitir para você, né? Esse aqui é um exemplo da propaganda do Marlboro. Essa aqui eu via quando era criança. Aliás, esse cidadão aí morreu de câncer de pulmão, mas quando eu era criança era uma sensação que eu tinha muito forte, que eu queria ser como esse cara aqui, né? Tamanha imponência, né, que a propaganda transmitia. A teoria feminista vai entender que o mundo está dividido em 2, entre homens e mulheres, e os homens na situação de dominância, e os meios de comunicação de massa aqui vão ser uma forma de disseminar e também reforçar os papéis de submissão, como, por exemplo, as propagandas de produto de limpeza, sempre tem mulher rindo, né? Propaganda de carro, tem mulher, mas no banco do passageiro. Propaganda de mulher, de cerveja, tem a mulher, mas não é tomando cerveja, é servindo a cerveja, né? Papel, enfim, de submissão. Teoria do conflito, vai entender que o mundo está dividido em 2, mas nesse caso entre ricos e pobres, entre donos dos meios de produção e proletários, e que os grandes meios de comunicação de massa, eles vão reforçar essa desigualdade, eles vão incentivar a passividade dos consumidores e também vão ser um vetor de alienação. A indústria, agora é o conceito que deriva aqui da teoria do conflito, o conflito de indústria de massa, indústria cultural e cultura de massa. Cultura de massa, aquilo que nasce livre dentro de uma sociedade, é uma expressão artística, como, por exemplo, o cordel, um livro, uma poesia, etc, etc. A indústria cultural é buscar, é levar esse mesmo produto para atingir as grandes massas, mas para isso eu preciso modificar. Então, um livro, por exemplo, eu preciso tirar as palavras difíceis, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso colocar um nome diferente, etc, etc. E isso vai levar tanto à deturpação dos gostos, como também à homogeneização dos mesmos. Gente, se está tudo bem, se está tudo a pampa, eu vou ler a nossa questão de... Lembra disso aqui, gente? Banheira do Gugu. Era décadas de 90, a televisão era uma coisa muito doida, né? E aqui é o exemplo aqui, né? Gustavo Lima, acho que é esse aqui, né? Antes da fama. Cultura de massa. E aqui, indústria cultural. Nem sei quem é essa aqui. Essa aqui, antes da fama. Cultura de massa, essa, indústria cultural. Esse eu sei. Chimbinha e Joelma, indústria cultural e cultura de massa. É uma tentativa, é uma deturpação, né? Você adapta o produto para ele ser aceito ao maior volume de pessoas possível. Se bem que era bonito, né? Também o Gustavo Lima antes aqui. Eu tenho um amigo que é bem parecido com esse da foto aí. Bom, deixa eu ler a nossa questão. Angélica, pode falar. Bom, enquanto a Angélica vai escrevendo, eu vou ler para vocês a nossa questão. Ao longo desta aula, aferimos brevemente tanto a história dos meios de comunicação de massa, como também as principais teorias sociológicas sobre eles. Nesse sentido, assinale a seguir a alternativa que vai mais em favor da sua opinião. Alternativa A. Ou seja, nessa aqui, gente, de novo, não tem certo ou errado. É aquela de sempre, né? O que vale é a sua opinião. Alternativa A. A ideia de indústria cultural é mais interessante, pois aponta que tudo aquilo que é cultura de massa pode ser padronizado e modificado no futuro,
a fim de atender a demanda das massas, ou seja, eu transformo aquele Gustavo Lima, loiro de cabelo comprido, e um galã a fim das pessoas gostarem mais e comprarem mais o DVD. B, o mais interessante foi aferir que a comunicação se popularizou, tanto por conta da religião, Martinho Lutero, como por conta de movimentos políticos, democráticos e também em virtude da própria tecnologia, mostrando que a cultura é integrada e dinâmica. É verdade. C. A teoria do conflito é interessante ao ser aplicada aos meios de comunicação de massa, pois denota-se aqui o caminho simbólico pela qual as elites reafirmam sua superioridade. De fato, sem os meios de comunicação de massa, seria difícil, não seria impossível, mas seria um pouco mais difícil as elites se perpetuarem em seu papel simbólico de dominação. D. A teoria feminista é interessante, pois desnuda o fato de que a exploração de gênero passa a ganhar mais legitimidade a partir da abordagem dada pelos meios de comunicação de massa. Que eu cometi um errinho de ortografia, foi 2 C cedilha, gente, perdão, mas aqui é aquela ideia, né? Se eu coloco no meio de comunicação de massa a mulher feliz em lavar roupa, feliz em servir a cerveja, e tem um papel subalterno, isso, em parte, pode se refletir nas atitudes das pessoas também na sociedade. E a teoria interpretativa é interessante, pois entende que os indivíduos não representam polos passivos de influência. Ao contrário, cada padrão comunicativo tende a afetar um indivíduo de um modo distinto. Por exemplo, eu vou ver a propaganda da Top Term, vou achar engraçado, outra pessoa vai sair correndo para comprar a Top Term. E, por fim, o funcionalismo é interessante aplicado aos meios de comunicação, pois consegue esmiuçar o modo como os meios de comunicação existem por cumprirem funções, como a disseminação dos valores centrais de uma sociedade. E eu diria também a questão do entretenimento. Deixa eu voltar para mim. E nos dias de hoje, que o povo lê, mas ainda assim é enganado. O que seria? Alienação mesmo. Sim, Angélica, esse é o ponto, né? Uma coisa é você ser enganado, como era lá no Martinho Lutero, por falta de informação. Hoje, talvez, nós sejamos enganados pelo excesso de informação. Não pela falta, mas pelo excesso. Como as pessoas podem acreditar em um cara que diz que cura, como o Valdomiro, sabendo que ele manca. Aqui, essa questão da religião é interessante. Foi algo que eu até escrevi no meu livro, eu fiz um cálculo grande, eu percebi o seguinte, que quanto mais pobre um país mais ele é apegado à religião e às soluções mágicas. Em lugares pobres, onde as pessoas têm pouca saída, um discurso que diz, por exemplo, que você vai doar para a igreja e vai receber 10 vezes mais, faz muito sentido, né? Agora, se eu repetir esse mesmo discurso lá na Finlândia, onde as pessoas são riquíssimas, não faz sentido algum. Aliás, tem enfim, e aqui não é minha opinião contra nenhuma igreja, pelo amor de Deus, gente, eu sou a favor de todas as religiões e todas as manifestações nesse sentido, mas tem uma determinada igreja no Brasil, presente em quase todos os países, e ela tentou começar na Europa, ela tentou começar por esses países ricos, e não deu certo nesses países ricos, mas funcionou muito bem nos países africanos, por exemplo. Então, aqui, a comunicação, Angélica, ao meu ver, ela é apenas parte do jogo. A gente tem que entender a sociedade de maneira geral. E uma sociedade pobre, marcada, por exemplo, por corrupção, por pouca chance de estratificação social. Você vê na televisão uma imagem que diz que se você for para religião A ou B ou C, você vai ficar rico, vai resolver seus problemas, etc, etc. Enfim, entendendo também, né, que é uma sociedade marcada por baixo nível educacional, vai influenciar mais as pessoas, né, pensando aqui na teoria interpretativa, do que um outro cenário, né? Eu acho que é isso que acontece, Angélica. A alienação, ela vai existir, mesmo em cenários marcados por uma grande amplitude, na verdade, de comunicação,
mas é pelo todo da sociedade. É uma sociedade como a nossa, que tem baixo acesso educacional, muito pobre, sem chance de você subir na estratificação social, marcada por corrupção generalizada, etc, etc. É mais fácil você enganar as pessoas nessa sociedade por meio dos meios de comunicação. E aqui, de novo, hein, gente, não estou falando da igreja só, estou falando de enganar de tudo. Enganar politicamente, enganar comercialmente, vendendo bobagem, né, do que em uma sociedade dita de primeiro mundo, por assim dizer. Mas eu não sabia que o Valdomiro mancava, não. Interessante. Mas agora percebendo, acho que é verdade mesmo. Eu tenho um amigo que faz o material, que grava, né, lá na igreja e tal. Eu acho que ele já havia me comentado isso. Enfim, é muito dinheiro que rola também nessas coisas, mas eu não estou dizendo que é ilícito ou ilegítimo, né? Mas, enfim, às vezes fica me parecendo imoral, dependendo do que a gente estiver falando. Gente, obrigado, atenção, nessa manhã de terça-feira maravilhosa, poder falar de meios de comunicação e de teoria sociológica, para mim, é um imenso prazer, né? Acho que eu escolhi bem a profissão, ainda ganho para fazer isso. Eu acho demais, gente, é muito boa minha profissão. Gente, obrigado a todos. Reforço aqui, gente, eu sei que já até tá chato já o professor pedindo, implorando, mas eu reforço para me ajudarem, gente, na pesquisa. Ó, vou enviar o link de novo. Então, você tem aquele parente lá no interior de Jequitinhonha. Por favor, gente, dissemina isso aí. Responde a minha pesquisa e até para vocês entenderem como pesquisas psicológicas são feitas. Esse é um instrumento que foi utilizado lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, e a gente adaptou para a nossa cultura. Gente, obrigadão. Desejo para vocês uma excelente. Vou até divulgar para ganhar o guarda-chuva. Isso mesmo. Dou 2 guarda-chuva para quem divulgou, gente. Eu já vou comprar hoje. Interior do Norte, perfeito. Quanto mais rincão, gente, a gente está tendo dificuldade de sair das capitais, né? Porque todos os pesquisadores são de capitais, então a gente quer entrar no interior. É isso aí, gente. Brigadão. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, com muito aprendizado, com muitas realizações e com muita felicidade para vocês, para a família, que é o nosso bem mais precioso, e nossos amigos. Obrigado, Karen. Tamo junto. Obrigado, todo mundo. Valeu, gente. Tamo junto. Paz. Beijão do gordo. Tenha um dia. Valeu, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tamo Boa junto. semana. Valeu. Paz. Muita paz, gente. Paz Obrigada, profunda. professor.